Amém. Vamos, num espírito de louvor e adoração, cantar o hino 91, A Fé dos Antigos. Viva a fé que nossos pais honraram sempre com valor. Nós cantaremos mais e mais teus grandes feitos com ardor. Sublime fé, clarão de luz, inspiração que vem da cruz. Bravos quiseram nossos pais por dias chamas afrontar, e tal como esses ancestrais queremos nós também andar. Sublime fé, clarão de luz, inspiração que vem da cruz. Vamos cantar juntos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
grande. Vamos juntos cantar. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande, oh grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O adoramos, queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche os olhos, olhe pelo seu país. Senhor, o Senhor está ouvindo o gemido desse povo que se reúne nessa nação e que clama por teu nome e que clama por tua justiça. Ó Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus que faz justiça, o Senhor é o Deus que age, Senhor Deus, quando ninguém percebe. Vem sobre nossa nação, Senhor Deus, limpa o nosso país, Senhor Deus, de todo tipo de corrupção, em nome de Jesus, Pai. Levanta homens e mulheres, Senhor Deus, ousados, Senhor Deus, que vivam a tua verdade. Destrona, Senhor Deus, os tiranos, Pai, em nome de Jesus, e mostra teu poder, Senhor Deus, e a tua glória. Oh meu Deus, demônios, orixás e caboclos, Senhor Deus, têm sido exaltados em nossa nação, e eu sei que isso desagrada o teu coração, meu Deus. Em nome de Jesus, venha, ó Senhor Deus, limpar, Senhor Deus, nossa nação de todo o poder das trevas. O Senhor é o bom pastor. Venha, ó Senhor Deus, escutar o clamor das tuas ovelhas. Oh meu Deus, olha, Senhor Deus, o nosso estado, Senhor Deus, entregue à violência, entregue à mentira. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor Deus. Vem, ó Senhor Deus, com a tua luz, ó Senhor Deus, e bota essas trevas para correr, em nome de Jesus. Ó Senhor,
Eu sei que o Senhor não instituiu, Senhor Deus, as autoridades, Senhor Deus, para guiarem, ó Deus, a nação, ó Deus, com o poder do tráfico, nem da corrupção. Em nome de Jesus, ó Senhor Deus, vem, Pai. Olha, Senhor Deus, para aqueles que estão sofrendo, meu Deus, por causa do governo que aí está. Olha, Senhor Deus, para aqueles, Senhor Deus, que estão, Senhor, celebrando, Senhor Deus, a desgraça do povo brasileiro. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus. Escuta o clamor do teu povo. Escuta o gemido das suas ovelhas. Estamos aqui no arraial do teu povo, Senhor Deus, a clamar pela nossa nação. Venha, ó Senhor Deus, age, Senhor Deus, no meio do teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Derrama da tua graça, Senhor Deus. Derrama da tua graça, Senhor Deus. Derrama da tua graça, Senhor Deus. Jesus, aleluia. Venha, Deus. Olha para nossa cidade. Olha para o teu povo, Senhor Deus. Olha, Senhor Deus, para cada criança, Senhor Deus, para cada escola pública, Senhor Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito,
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Cantar só o refrão mais uma vez. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Pode sentar, querido. Chamo de Cezinha porque é meu amigo, tá? Né? Meu amigo. Se fosse meu amigo, eu ia chamar de missionário, reverendo, um bocado de coisa, né? Aí é o Cezinha. Vai puxar. E aí, a tempestade passou, né? Passou. Graças a Deus. Vamos orar pela vida de Cezinha. Essa igreja estava orando por sua vida, Cezinha, por sua família, na época da perda aí de seus familiares, e estávamos todos clamando a Deus pela sua família. Graças a Deus estamos juntos aí. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem renovado as forças do teu servo. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor falou ao coração dele para vir hoje aqui trazer a tua palavra, que fale aos corações de cada pessoa aqui, Senhor Deus. Que o Senhor se agrade do coração do César nesse instante, que está humilhado na tua presença. Que o Senhor Deus venha usá-lo, porque o vaso é de barro, mas a excelência vem do teu Santo Espírito dentro dele. E vem falar, Senhor Deus, com o teu povo hoje, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado. Louvado seja Deus. Irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz. Amém. Como é bom estar aqui com vocês esse dia, nessa noite de domingo, né? Como o Ronaldo me falou por mensagem, é o dia que a gente reserva assim 100% para o Senhor. Isso vem desde os primórdios da igreja, né? O domingo os irmãos já separavam para haver uma dedicação ali plena ao Senhor, mas na verdade a nossa vida como um todo ela é dedicada ao Senhor. Amém? Então assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui com os irmãos. É uma alegria imensa, né? Estar caminhando com vocês, de certa forma, com o nosso amado ali, irmão Ronaldo, sua família, caminhada aí na obra do Senhor já há muito tempo. E tenho aqui estado com vocês, né? Caminhando com o Senhor, crescendo, edificando uns aos outros. E eu me sinto sempre muito edificado, todas as vezes que eu estou aqui com os irmãos nesse momento de encontro. Agradecer também aos irmãos que dedicaram seus pesares, né, a mim, pelo que aconteceu no dia 24 com a minha família. E a gente fica realmente grato a vocês, saber que a gente está junto, nós somos essa família, né, que carrega o fardo uns dos outros.
Então, é o meu motivo de gratidão por isso também, irmãos. E vamos abrir a palavra do Senhor lá em Romanos, no capítulo 1. Romanos, o primeiro capítulo dessa carta, uma carta muito especial, muito profunda, inspiração do Espírito Santo na vida do servo do Senhor, apóstolo Paulo, que escreveu essa carta para a igreja que estava em Roma, e a unção é tamanha, né, que vem do alto sobre o que está escrito aqui, que essa palavra tem edificado a jornada da igreja durante todo esse tempo, durante esses mais de 2000 anos que a igreja do Senhor tem caminhado sobre essa terra. Essa carta tem sido um grande norte para nossas vidas, como servo de Deus, como aqueles que querem fazer a vontade do Senhor nessa terra. Amém? Então, o capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 1 até o versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber, graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Versículo 5 diz: por intermédio de quem viemos a receber. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por essa comunidade que te serve, Senhor, que está buscando a te servir, edificando, Senhor, na tua palavra e na comunhão, Senhor, e na caminhada, de mãos dadas, Senhor, uns com os outros. Obrigado pela vida do teu servo que tem conduzido para essas famílias. Deus, obrigado, Senhor amado, pelo pequeno grupo que acontece, Deus, na semana, Senhor, que os irmãos estão nas casas, uns dos outros, Deus, tomando aquele lanche gostoso, edificando-se na palavra, Deus amado, e desenvolvendo, Senhor, essa comunhão que vem do alto, Senhor. A tua palavra diz lá em João 17, que o Senhor nos concedeu a sua glória, para que nós pudéssemos viver em unidade, Senhor. Obrigado por esta glória do Senhor em nosso meio, no meio desses irmãos, Pai, da igreja, aqui da congregação Nova Vida, Pai. Que o Senhor tem compartilhado, Deus, tantas bênçãos, tanta edificação na vida dos meus irmãos, Pai, dos teus servos, que aqui, Deus, caminham juntos. Que essa palavra nessa noite, Deus, que não é minha, Pai, não é nossa, o evangelho não é nosso, Senhor. O evangelho não é da igreja, o evangelho é teu, Senhor. Essa palavra possa, Deus, gerar muitos frutos para a tua glória, através, Pai, da vivência de cada vida, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada família aqui representada nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, certa vez eu vi uma ilustração que diz que um fazendeiro, um grande fazendeiro, ele chamou o seu funcionário, né, de grande confiança, o seu gerente da fazenda, e disse: "Lá, eu vou fazer uma viagem muito importante, e eu queria que você ficasse na casa grande, tomasse conta de tudo, mas principalmente existe um propósito que eu quero que você execute. Existe aqui uma tarefa que eu quero que você execute para mim. E ao retornar, eu gostaria de que essa ação tivesse sido executada." Aí levou em um certo cômodo da casa e mostrou um buraco muito grande no teto e disse: "Eu vou viajar e a principal coisa que eu quero que você faça é consertar esse buraco. Quando eu retornar da viagem, eu quero esse buraco consertado." E partiu para a sua viagem,
e o seu funcionário saiu para buscar o material, comprar, chegou numa loja, né, começou a olhar os catálogos da loja, viu muitas tintas bonitas. Em resumo, ele comprou outras tintas, reformou a casa esteticamente, pintou de outras cores os muros e tal, e esqueceu do buraco. Quando o seu patrão retornou, a primeira coisa que ele foi olhar foi para o buraco no teto e viu que estava lá. Ele falou: mas rapaz, cara, a única coisa que eu pedi para você fazer foi tampar esse buraco. E você fez tantas outras coisas, se envolveu, se cansou, gastou recurso com tantas coisas, mas o buraco você não fechou. Então, esse propósito de Deus em nossas vidas, fazermos a tarefa que Ele nos deixou. Irmãos, essa carta, o apóstolo Paulo escreveu com esse teor missionário muito fervoroso. Ele estava decidido a ir até os confins da terra, por obediência ao Senhor. E naquele tempo, os confins da terra seria o país da Espanha. O apóstolo Paulo queria, movido pelo Espírito Santo, queria estar até aquele lugar, chegar até os confins da terra para pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, que ele havia sido separado para ser apóstolo e pregador dessa palavra. E indo para a Espanha, ele tinha que necessariamente passar por Roma. Então ele decidiu escrever essa carta aos irmãos ali em Roma, para que ele se fizesse conhecido entre os irmãos de Roma que não o conheciam, e também mostrar para eles, através dessa carta também, o seu perfil de servo, o seu conhecimento, a sua ação missionária, o seu fervor, o seu desejo de servir a Deus. Então essa carta ela tem também esse propósito de viabilizar a obra missionária que Deus estava fazendo através de Paulo e de muitos outros, mas em especial na vida de Paulo, que queria chegar em Roma, e o desejo dele é que a igreja em Roma o enviasse até os confins da terra, e ele então cumpriria toda a missão de Deus para a vida dele. Essa carta ela foi escrita mais ou menos entre 55 e 56, no ano primeiro século da era cristã. E segundo um teólogo, escritor, William Barclay, ele diz que essa carta ela tem algumas divisões. Do capítulo 1 ao capítulo 8, ela trata do problema da justiça, ou seja, todos são injustos, não há nenhum justo sequer, nem judeu, nem grego, não há ninguém que seja justo, não há ninguém que busque a Deus, todos nós estamos na mesma condição. E do capítulo 9 ao 11 trata do problema dos judeus, dessa rejeição que Israel teve ao Filho de Deus, ao Messias. Do capítulo 12 ao capítulo 15, ele faz a aplicação dos ensinamentos nesta carta, e no capítulo 16 ele faz as saudações finais. E meus irmãos, dentro desse contexto aqui de introdução desta carta, que está dentro dessa primeira parte, mas o apóstolo Paulo traz uma introdução muito profunda sobre esse Evangelho de Deus, que é Jesus Cristo. Eu queria tratar com os irmãos do seguinte tema nesta noite: o propósito de Deus em nos dar o Evangelho. Qual o propósito que Deus tinha em mente na eternidade em nos dar o seu Evangelho, que é Jesus? Porque aqui o apóstolo Paulo, ele trata aqui de algumas coisas com relação à natureza do Evangelho. Aqui nos primeiros versículos, na introdução desta carta, tão profunda, ele diz que a natureza do Evangelho, que esse Evangelho é de Deus. Eu acho que eu já falei disso para os irmãos em outro tempo passado. A natureza do Evangelho é que ele é de Deus e que ele foi anunciado na sua palavra. Todas as vezes que nós vemos o apóstolo Paulo fazer abordagens sobre essa evangelização, ele vai sempre ter o cuidado de recorrer aos salmos, aos profetas e à lei para apontar para Cristo. Ou seja, a palavra, toda a palavra de Deus, no Velho Testamento, a Bíblia que estava na mão dos judeus, essa palavra ela apontava para Jesus. Tudo apontava para Ele. A lei apontava para Cristo. Os profetas apontavam para Cristo, salmos apontavam para Cristo. Quando Jesus Cristo chama ali os seus apóstolos mais chegados, Pedro e João, e os leva ao Monte da Transfiguração, a Bíblia fala que Jesus foi transfigurado, e apareceram ali
Elias e Moisés. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei. E aí vem uma palavra dos céus, o próprio Deus se dirige a ele e diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, o que é que Deus está dizendo nessa experiência? De que tanto a lei, representada por Elias, representada por Moisés, como os profetas, representados por Elias, apontam para Jesus. Tudo converge a Cristo. E é isso que Paulo trata aqui nessa introdução da carta, de que o Evangelho ele é de Deus, e que o Evangelho está na palavra, foi anunciado na palavra desde o início, desde Gênesis, o Evangelho foi anunciado. E ele diz também que o conteúdo do Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo, é o corpo de Cristo, é Cristo encarnado. Esse é o Evangelho de Deus. Irmãos, e eu queria tratar com os irmãos esse propósito de Deus em nos dar esse Evangelho. Qual o propósito de Deus em nos dar o seu Evangelho? Qual foi o propósito, né, na eternidade que Deus recorreu para nos dar o seu Evangelho, que é Cristo? Em primeiro lugar, o propósito de Deus em nos dar o seu Evangelho é que nós venhamos como igreja, como povo alcançado por esse Evangelho, e nós venhamos a honrar esse Evangelho. Amém? Honrar o Evangelho. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 23, fala que tudo que nós somos fazer, nós quem? A igreja, os do Evangelho, os que foram alcançados, redimidos pelo Evangelho, aqueles que já foram tirados do reino das trevas e já foram transportados e firmados no reino do Filho do seu amor. Estes devem fazer o quê? Fazer tudo que forem fazer de todo o coração, como que para Deus e não para os homens. Amém? Tudo que nós somos fazer, nós que já estamos no caminho, nós que já demos a guinada da conversão, saímos, né, dessa rota em direção à perdição, em direção à morte, e demos a guinada da conversão em direção à vida. Já estamos na vida, somos do caminho, estamos caminhando. A cada passo que nós damos na nossa vida, estamos a caminho da vida. Amém? Estamos a caminho da vida. Nós já estamos inseridos nesse propósito, nesse contexto de vida. A nossa vida, ela percorre essa jornada sempre em direção à vida eterna, porque nós já estamos nela, porque Cristo já nos transportou para essa condição. E tudo que nós vamos fazer, a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja em Colossos, tudo que vocês forem fazer, tudo, façam como que para Deus. Ou seja, está falando da intenção do nosso coração, aquilo que está lá no fundo, lá no mais profundo do ser do homem, quando for realizar qualquer coisa, dizer qualquer coisa, produzir qualquer coisa. A intenção, aquilo que brota lá no fundo, tem que ser com a intenção de quê, irmãos? De ser para Deus, para a glória de Deus. Amém? É uma caminhada que não é fácil, né? É difícil, porque nós ainda estamos nessa natureza que nos tenta levar para o pecado. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos honrar o Evangelho. Esse é o primeiro propósito que eu queria tratar com os irmãos. O Evangelho foi nos dado para que nós venhamos a honrar esse Evangelho. Ele é valioso. Ele é o próprio Filho de Deus, encarnado, sem pecado, santo, justo, irrepreensível, sem mácula. Quando eu vejo Jesus Cristo, né, a gente vê nesses filmes, ou vê nas imagens que a gente vê Jesus Cristo pendurado em um madeiro, naquela sexta-feira à tarde, eu sempre me vem à memória uma criança que não tem pecado, uma criança que é, no sentido comportamental, é pura, né? O máximo que eu posso deduzir na minha mente é que era como se fosse uma criança sendo pendurado no madeiro. Não tinha pecado. É lógico que Jesus Cristo, ele nesse sentido, ele não pode ser comparado ao ser humano. Mas, irmãos, o que Jesus Cristo passou foi... A culpa era minha. A culpa era minha. Era eu para ter sido
colocado naquela condição, eu. Por isso que o apóstolo Paulo diz nessa mesma carta, que Deus, ele prova o seu amor. E ponto, final. Deus, ele prova o seu amor. Em que, irmãos, que Deus prova o seu amor por nós? Nos dando uma casa nova, abrindo uma porta de emprego, curando o enfermo, aumentando o nosso salário, nos livrando de alguma catástrofe ou de algum acidente. Onde é que Deus prova o seu amor? Em que Cristo morreu por nós, na condição de que nós ainda éramos pecadores. Essa é a grande prova de amor, em que Cristo morreu por nós, deu a sua vida por nós, foi imolado, foi moído por amor a nós. Porque a morte de Jesus Cristo não é simplesmente uma punição de Deus ao seu Filho, mas a morte que Cristo sofreu é um resultado do meu pecado. O meu pecado, irmãos, produziu aquela morte. O nosso pecado produziu aquele desastre naquela sexta-feira à tarde, fora de Jerusalém, onde aquele filho do homem, o filho de Maria e de José, foi tomado das mãos dos seus amigos e foi entregue na mão do Estado, para que o Estado o torturasse e o executasse. O Filho de Deus encarnado, Cristo, sofreu a minha culpa. E nós devemos honrar esse Evangelho. Quando eu penso, irmãos, o que nós fazemos com o Evangelho, eu fico com o coração pesado. Quando eu penso que líderes fazem, igrejas, lideranças, pessoas de poder aquisitivo, estão fazendo com a palavra de Deus, a gente fica sem saber onde colocar a cara. A Bíblia diz que nós devemos honrar esse Evangelho. Lá em Mateus, porque Deus ele vai cobrar, irmãos. O que nós estamos fazendo com esse Evangelho? O que nós somos capazes de fazer com o Evangelho de Deus? Mateus capítulo 11, eu queria ler com os irmãos esse texto, versículo 20 a 24, diz assim, Mateus 11, do 20 ao 24, passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesses operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás ao inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizera, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. O que estamos fazendo com o Evangelho, irmãos? O que estamos fazendo com esse Evangelho de Deus? As pessoas estão pisando no Evangelho. A igreja não pode perder a sua credibilidade, porque a mensagem que nós temos é uma mensagem que veio do céu, é o próprio Evangelho de Deus. Nós devemos honrar esse Evangelho, porque senão haverá muito rigor no dia do juízo de Deus, para aqueles que estão pisando o Filho de Deus. Esse é o primeiro propósito de nós termos recebido esse Evangelho de Deus. Ele foi nos dado para que nós pudéssemos honrá-lo. Em segundo lugar, esse Evangelho foi nos dado para a gente conhecer e, conhecendo, vivenciar, irmãos. Mateus 7, muito conhecido por nós, 7, 24 de Mateus,
próprio Jesus ensinando, ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então aqui a gente já sabe o contexto. O Evangelho de Deus, contido nas Escrituras, a nós revelado, ele é primeiramente para ser honrado, e em segundo lugar é para ser conhecido e vivenciado por nós. Amém? Cristo, ele confiou à sua igreja esse brilho especial sobre a terra. A igreja, ela deve ser sempre esse segmento de pessoas especiais, não melhor do que ninguém, mas com brilho de Cristo em suas vidas. Nós somos especiais, sim, porque nós temos o brilho de Deus em nossas vidas. A nossa vida, ela deve refletir a glória de Deus nesse mundo, irmãos. Na situação que está hoje, a nossa vida deve refletir a glória de Deus. Porque nós precisamos conhecer e viver aquilo que nós temos conhecido. Amém? Por isso que Jesus comparou a sua igreja ao sal. Irmão, se você comer uma picanhazinha macia, sem sal, não é negócio bom não, viu? E nós só vamos notar a ausência do sal se a gente comer uma carne ou qualquer comida sem sal. Mas se você comer uma picanhazinha bem macia, assada na brasa, com um salzinho no ponto, você vai achar aquilo ali suculento, saboroso, mas nós não vamos mencionar o sal. Nós vamos dizer que essa carne está gostosa. Mas se ela não tiver sal, o que é que nós vamos dizer? Essa carne está sem o sal. Porque o sal, a igreja, ela não precisa ser colocada num lugar elevado, para que os homens aplaudam, para que os homens prestem reverência. A igreja precisa fazer a diferença. Onde ela está? A igreja eu, a igreja você. A igreja, ela precisa ser notada quando ela está ausente, como sal. Eu preciso ser notado, irmão, se eu estou ausente. Se eu passar um monte de tempo sem visitar os irmãos, sem estar com os irmãos, eu preciso ser notado. Por quê, irmãos? Porque a nossa vida precisa brilhar a glória de Cristo. A nossa vida precisa ser diferente. A nossa vida precisa manifestar nesse mundo, nessa sociedade hoje, a glória de Cristo. Amém? Viver, conhecer e viver a palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso. Continuar conhecendo, continuar crescendo, continuar sendo edificado na palavra do Senhor, para que nós possamos continuar vivenciando tudo aquilo que nós temos conhecido de Deus. E para isso nós precisamos também ler a palavra. Não ler a palavra de Deus sempre com a lente de Cristo encarnado. Sempre usar a lente do corpo de Cristo para estudar a sua palavra. Sempre através da lente de Cristo nós devemos ler essa palavra, conhecer essa palavra, para que nós possamos crescer cada dia mais e nos tornarmos parecidos com Cristo, né? Se seus irmãos lembram, a última vez que nós estivemos aqui, que a gente falou com os irmãos sobre Jeremias 18, que nós estamos nas mãos de Deus, assim como aquele barro estava nas mãos do oleiro. Nós estamos nas mãos de Deus, ou seja, Deus está com suas mãos sobre nós, para nos fazer semelhante aos seus filhos. Irmãos, será que existe, nos dias de hoje, pessoas parecidas com Cristo? E pergunta difícil, não é? Meu irmão, que pergunta complicada, né? Será que existem hoje pessoas parecidas com Cristo, irmãos? Será que a igreja, os discípulos de Jesus, estão se parecendo a cada dia mais com o seu mestre?
Será que as pessoas ao olharem para nós vão dizer, você parece com dele, você fala como ele, você tem um trejeito dele, como aconteceu com Pedro, ao seguir Jesus, até o primeiro julgamento ali no pátio do sumo sacerdote, a mulher falou assim, você parece com dele, você parece com ele. Eu olho para você e já vejo que você se parece com ele. Será que as pessoas ao olharem para nós estão denunciando que nós parecemos com Cristo? Que existe alguma luz dele em nós? Que existe algum resquício desse Cristo encarnado em nós? Nós precisamos conhecer e viver o Evangelho. Esse é o segundo propósito para o qual este Evangelho de Deus foi nos dado. Mateus capítulo 5, no verso 23. Olha só o Evangelho, irmãos, vivenciado, diz assim, Mateus 5, 23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Olha só, que palavra atual, né? Se quando você, no dia do ajuntamento, no domingo à noite, se você for levar a sua oferta, e ali vier a sua memória de que o teu irmão tem alguma coisa contra você, irmãos, isso é real. Isso é a vida real, sabia? Olha só o que Jesus está dizendo. Você quer viver o Evangelho? É assim, ó. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você deve fazer o quê? Verso 24. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando-se, faze a tua oferta. Isso é Evangelho. Isso aqui, irmãos, é o Evangelho de Deus sendo conhecido e sendo praticado. Amém? Esse é o Evangelho. Terceiro propósito para o qual Deus nos deu o seu Evangelho. Primeiramente foi para a gente honrar esse Evangelho. Devemos honrar o Evangelho de Deus, porque ele é Cristo. Em segundo lugar, nós devemos conhecer e viver esse Evangelho. E em terceiro lugar, nós devemos proclamar o Evangelho de Deus. Estou falando da missão da igreja. Amém? A missão da igreja. Proclamar esse Evangelho. Proclamar o Evangelho. No capítulo 5 do nosso texto aqui de Romanos, o versículo 5 aqui de Romanos 1, do nosso texto base, diz assim, Romanos 1, 5, por intermédio de quem viemos a receber, o que, irmãos? O que é que nós recebemos? Graça e apostolado. Depois que o apóstolo Paulo ele faz a introdução e traz a revelação, o Espírito Santo o inspira isso. Aqui nos versículos 1, 2, 3 e 4, ele fala da natureza do Evangelho, que o Evangelho vem de Deus, é de Deus, está na palavra de Deus, e que o Evangelho é Jesus. Ele vai dizer que esse Evangelho nos deu algo. Ele diz no versículo 5, por intermédio de quem? De quem o que, irmãos? Desse Evangelho que ele tratou nos versículos 1, 2, 3 e 4. Esse Evangelho nos deu duas coisas, graça e apostolado. O Evangelho de Deus, ao ser nos dado, ele nos presenteia com duas coisas básicas, graça e apostolado. Graça para a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom que vem lá do alto, é de Deus. Não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é da Igreja Batista, não é da Igreja Católica. A salvação é algo que é um dom de Deus. A graça de Deus, providência de Deus, sem merecimento. Não importa o que eu vou fazer amanhã. Negativo. Não importa. É graça. Se o que eu for fazer daqui a pouco for bom ou ruim, isso não faz diferença nenhuma para a salvação. É de graça. Amém? É de graça. É lógico que a salvação, ela constrói um novo ser, um novo homem, uma nova mulher,
caminhando por essa terra. Nos deu esse evangelho para a gente proclamar a salvação. Então ele diz assim no versículo 5 que esse evangelho de Deus que é Cristo, ele nos dá o quê? Graça e apostolado. Graça para a salvação e apostolado aqui é a missão da igreja. Então o evangelho de Deus que é Cristo, por intermédio dele nós recebemos duas coisas: graça para a salvação e apostolado, que é a missão. Todo salvo tem uma missão, cumpre a missão de Deus, que é de proclamar essa palavra. Os irmãos lembram da mulher samaritana que saiu de Sicar. Jesus providenciou um encontro com aquela mulher. Jesus se revela para ela. Os irmãos lembram, João capítulo 4, na condição espiritual, moral, social, em que se encontrava aquela mulher, ao sair de Sicar para ir buscar água, meio-dia, e aquela mulher retorna totalmente redimida, restaurada, renovada, agraciada, e ela cumpre a missão. Ela sai escondida, mas volta para se expor, porque existe nela a luz de Cristo. Amém? A luz de Cristo. Porque a luz não é para ser colocada debaixo da cama não, irmãos. A luz é para ser colocada num lugar onde ela possa iluminar, né? A minha vida precisa iluminar a minha família, o meu lar, os meus vizinhos, o meu trabalho, por onde eu passo, porque eu estou caminhando, nós somos o povo do caminho. Amém? E devemos fazer discípulos, porque o imperativo lá não é ir, porque indo nós já estamos, amém? Nós já estamos indo, desde o dia em que Jesus interveio na nossa vida, nos revelou a salvação, nos deu a salvação. A partir daquele dia nós estamos em outro caminho, que é o caminho da vida, e indo nesse caminho da vida, façam discípulos. O imperativo é fazer discípulos. Para isso nós temos que crer, viver e proclamar esse evangelho, porque é essa a vontade de Deus. Deus nos deu o seu evangelho para este propósito: salvação, graça para a salvação e apostolado para missão. Todo crente, ele é chamado para essa missão. Todo crente, irmãos, todos eles, todos, sem exceção. Não existe nenhum cristão, nenhum servo de Deus que foi salvo, que foi arrancado das garras de Satanás e colocado ao lado do Rei Jesus, que não tenha essa missão. A missão de proclamar o Evangelho. Esse é o Evangelho do Reino de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 20. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20, diz assim a palavra de Deus: ora, tudo, irmãos, provém de Deus. Tudo. Que nos reconciliou consigo mesmo. Com quem nós somos reconciliados, irmãos? Com o próprio Deus. Amém? Se houve uma reconciliação, é porque havia algo rompido. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? De Cristo. E nos deu o quê, irmãos? O ministério da reconciliação. Esse é o único ministério que a igreja tem. A única prioridade da igreja. A missão da igreja nós sabemos que é glorificar a Deus, amém? A nossa intenção de fazer qualquer coisa para a glória de Deus, honrar o Evangelho. Mas a nossa prioridade é o ministério da reconciliação. A mensagem que reconcilia o homem com Deus. Essa mensagem de forma assim maravilhosa, que eu não consigo entender, irmãos, sinceramente, por que é que Deus foi contar conosco? Por que é que Deus vai contar comigo para fazer um negócio desse? Eu, particularmente, posso até estar errado, mas os anjos fariam serviço melhor.
mas é para alcançar gente. Gente parecida com Jesus alcança gente que ainda não está parecida com Jesus. Nos deu o ministério da reconciliação. Essa é a nossa prioridade, irmãos. Falar essa palavra. Que Deus se reconciliou, que estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E nessa carta profunda demais de Romanos, aqui é só a introdução dela, né? Essa carta, ela fala de algo muito especial, que é a prioridade das prioridades. Se a prioridade da igreja é proclamar do outro lado da rua e do outro lado do mundo, não importa, existe a prioridade das prioridades, que é levar o evangelho, este evangelho, que é de Deus, que é Cristo, que está nas Escrituras, levar aonde ele ainda não foi levado. Esse é o grande nó da igreja evangélica brasileira. É o grande nó, a grande enrascada em que se envolveu a igreja evangélica brasileira. Irmãos, eu estou ali trabalhando no Bom Jardim com o pastor Nonato. Rapaz, não dá 200 metros uma igreja para outra. E também trabalhei 9 anos em uma região que não tem, que tem mais de 7 mil indivíduos morando no meio do mato e não tem nenhuma igreja. Nenhuma. Você imagina alguém se converter, Deus alcançar essa pessoa, se converter não, Deus converter essa pessoa, arrancar ele daquela condição de perdido, redimir e colocar aqui, e essa pessoa olhar para o lado, não ter uma igreja para congregar, não ter um pastor para lhe ensinar a palavra, pois essa realidade é do Brasil, viu? Existem milhares de municípios, onde tem crentes lá, mas não tem nenhuma igreja. Cidades com 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, não tem nenhuma igreja evangélica que ensine as Escrituras, que faça o que é feito aqui com vocês, de forma fidedigna, e vocês são ensinados dentro da Escritura. Não há, irmãos. Existem milhares nessa condição. Essa é a prioridade das prioridades. Porque nós achamos, como igreja, instituição evangélica brasileira, nós já achamos que fazer missão é plantar a nossa congregação. É chegar lá no Bom Jardim e colocar uma placa da nossa igreja, mesmo que em frente tenha outra. Nós achamos, olha só a enrascada que a gente se meteu diante de Deus. Nós achamos que essa é a prioridade da igreja. Competir um quarteirão com outra. Me diga se isso é missão de Deus. Por que é que os irmãos lá do Bom Jardim têm o direito, os irmãos não, os moradores que transitam, que moram ali, têm o direito de ter uma igreja a cada 200 metros quadrados, 100 metros quadrados, enquanto que existem lugares, cidades até do tamanho do Bom Jardim, que não tem nenhuma igreja. Nações onde as pessoas não têm o direito de ir a uma igreja. Como assim? E eu tenho, é? Por que é que eu tenho o direito de ir a uma igreja, atravessar a rua e ter uma igreja evangélica, um pastor ali ensinando a palavra, e outras pessoas não têm esse direito? Alguma coisa está errada, irmãos. A igreja, ela se meteu numa enrascada grande, e eu assim considero, porque ela não entende mais isso. Ela não entende. Fala sobre o apóstolo Paulo, ensina nas cartas de Paulo, menciona o apóstolo Paulo em todas as pregações, principalmente os pregadores reformados, né? Eu estou estudando teologia reformada ali no IBN, em Garanhuns, e a cadeira de homilética sobre pregação diz que você tem que mencionar Paulo, escritores da reforma, tal. Nós falamos sobre Paulo todos os cultos, mas nós não fazemos o que Paulo fez. No capítulo 15 dessa carta diz o seguinte, versículo 20. Olha só a profundidade desse texto aqui, irmãos. No versículo só, Paulo ele mata toda a charada, resume tudo, toda a sua carta nesse versículo aqui.
Romanos 15, 20. Esforçando-me deste modo, por pregar o evangelho, não aonde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Eu vou repetir aqui o texto, irmãos. Paulo, viu, dizendo para a igreja de Roma: eu estou me esforçando deste modo, para quê? Para pregar o evangelho, não aonde Cristo já fora anunciado. Aqui ele já diz que o evangelho e Cristo é a mesma coisa, a mesma pessoa, perdão. Não é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Porque ele diz: eu estou me esforçando para pregar o quê? O evangelho, vírgula, não aonde Cristo. Ele está dizendo que o evangelho e Cristo é a mesma mensagem. Quem prega o evangelho, prega Cristo. Quem prega Cristo, prega o evangelho. Esforçando-me deste modo, irmãos, se você for lá para 2 Coríntios, capítulo 5, se não me engano, o apóstolo Paulo ele vai... Não, capítulo 11, perdão. O apóstolo Paulo vai dizer, vai mostrar qual foi o modo de esforço dele. Ele diz aqui: esforçando-me deste modo. Paulo se esforçou, e lá ele relata, no capítulo 11 de 2 Coríntios, o esforço dele: naufrágio, fome, traição dos irmãos, apedrejamento, açoite, preocupação com a igreja, noite sem dormir, dia sem comer. Esse foi o esforço de Paulo. Para quê? Para pregar o evangelho, aonde já tinha uma igreja em frente. É isso que ele diz? Irmãos, ou nós somos honestos com a palavra de Deus ou não. Ou nós falamos de Paulo e dizemos o que Paulo fez, ou a gente não pode só ficar falando de Paulo, não. Esforçando-me deste modo, e olha só o esforço de Paulo, está lá o currículo dele, depois os irmãos olham lá, em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 24 ao 28, para pregar o evangelho aonde, irmãos? Aonde Cristo ainda não foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Essa é a missão de Deus, a missão da igreja, perdão. Porque é muito fácil dizer que é a missão de Deus, né? Aí a gente está colocando a responsabilidade toda em Deus. Não, qual é a missão de Deus? É salvar o mundo. Não, irmãos, essa missão é da igreja. Já foi dada para a igreja. Já foi nos dada. Já foi colocada em nossas mãos essa responsabilidade. Porque é um prazer, irmãos. Nós não podemos dizer que eu vou sofrer para pregar o evangelho. Não, é um prazer. Que privilégio a gente carregar em nossos lábios, em nossa vida, essa mensagem do evangelho. Nem que você sofra no sentido de privações, mas o prazer é muito grande, é incomparável a qualquer prazer que você sinta nesse mundo, irmãos. É um privilégio. Não, mas não vou pregar não, porque já tenho os eleitos. Irmãos, é um privilégio. É uma honra muito grande a gente fazer isso aí. Você quer ser honrado, se sentir honrado, essa sensação interior de estar sendo honrado por Deus, faça isso. Amém? Então, irmãos, esses 3 pontos, eles falam exatamente do propósito em Deus nos dar esse evangelho. É para a gente honrar, para honrarmos o evangelho, para nós vivenciarmos o evangelho e para nós também pregarmos o evangelho, que é a missão de Deus. Amém? E só para a nossa aplicação, se o propósito do evangelho é honrarmos a Cristo, devemos em tudo que formos fazer, termos esta intenção: eu estou vivendo para Cristo, eu estou fazendo isto para Cristo. Sendo o propósito de Deus que venhamos conhecer e viver o evangelho, temos Cristo em corpo, nosso padrão de viver. Presta atenção, irmãos, é Cristo em corpo,
Ou seja, é Cristo encarnado o nosso padrão de viver o Evangelho. Amém? Você acha que Cristo ia dar uma oferta na hora do culto, sabendo que estava com uma relação cortada com alguém? Jamais, irmãos. E aí ele nos ensina a fazer a mesma coisa. Isso é viver o Evangelho, porque Jesus Cristo em corpo é o nosso padrão para isso. E nós devemos fazer isso, sendo o propósito de Deus. Fazemos a missão, não podemos ficar e nem continuar na inércia. Eu não gosto, antigamente, né, Ronaldo, tinha muito culto de missões, né, nas igrejas, né, irmão? A gente lembra, antigamente tinha as conferências, a gente andava em muita conferência, tinha muita conferência missionária, irmãos que iam para outras nações, mas eu não consegui alcançar ainda muito testemunho pesado de missionários que iam fazer a missão e voltava carregando só desgraça na mochila. E a gente não via prazer naquela caminhada, naquela jornada missionária. Foi uma cultura ruim que foi impregnada em nosso país em certa década daí. Que as pessoas iam para certo local, principalmente para a África, e voltavam, parece que elas já haviam programado a contar só as coisas ruins. E aí nós temos aí uma geração toda perdida. De pessoas que não querem, nossos filhos não querem fazer missões. Porque na cabeça deles, de uma geração todinha, ser missionário é sofrer. É só sofrimento. É só usar roupa usada. Eu trabalhei no Mato Grosso, aí no final do ano, em agosto, né? Que a igreja presbiteriana tem um mês das missões. É o mês das missões. Eu entendo que missões é todo dia, mas, né, enfatizar todo dia na igreja. Mas tem só um mês. Aí as irmãs da SAF pegaram uma cesta básica, colocaram alguns sabonetes, né? Aquele sabonete bem, aquele mais baratinho, algumas coisas e tal. Aí levaram lá para casa. Aí disseram que é uma oferta missionária. Isso aí, irmãos, aqui, eu acho que com 15 reais eu compro isso aqui. Não, mas que é isso, nós estamos fazendo missões. E eu já ouvi, dentro da própria igreja, uma pessoa estava próximo a mim, ela disse a seguinte frase, e eu escutei, isso em 2008. Ela falou assim: missionário é tudo lascado. Aí eu digo, Jesus também foi lascado por nós. Jesus foi trespassado por uma lança. Né, nesse formato aí de ferido. Então, se nós temos a visão de que o missionário é assim, jamais o meu filho vai ser um missionário. E a igreja fica plantando igreja, um ao lado da outra. Porque ninguém quer ir, irmão. Se é só sofrimento, se é para, com licença da expressão, se é para se lascar, ninguém quer ir não, viu? Mas eu quero dizer para os irmãos que é um prazer imenso. O meu desejo é que eu estivesse em algum lugar, nessa condição aqui, como Deus tem me chamado, levando o Evangelho para indivíduos que ainda nunca ouviram. Certamente, dentro das aldeias, em alguns lugares mais ermos do nosso país, as pessoas todas têm acesso à internet e estão ouvindo, de certa forma, alguma coisa. Mas o modelo ainda é o mesmo do primeiro século, viu? É sentando com a pessoa e discipulando. E indo, façam discípulos. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Obrigado, meu irmão, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é um prazer muito grande, viu? Deus abençoe.